Nós vamos tomar para a nossa meditação um trecho da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, capítulo 2, verso 23 até o verso 25. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Prezados amigos e prezados irmãos, um hino muito antigo, antiguíssimo, aliás, diz: muitos dizem que o caminho para o céu deve passar pelas ruas dos cinemas, pelas praias de algum mar. Mas Jesus, antes da cruz, chorou muito no jardim. O caminho é por aqui, não é por lá. Ao longo dos séculos, as pessoas imaginaram inúmeras formas de se chegar ao céu, ignorando o sacrifício substitutivo e inclusivo de Jesus. É a busca por caminhos alternativos. Em quase todas as áreas da vida, é saudável buscar caminhos alternativos, maneiras novas de se pensar e fazer as coisas. O progresso que no passado se fazia em 100 anos, hoje se faz em 100 dias. Foi a busca por caminhos alternativos que propiciou o avanço científico e tecnológico que nós temos hoje. Mas quando se trata da área espiritual, a história é outra. Não há caminhos alternativos e nunca haverá. Em João 14, 6, Jesus foi extremamente radical ao afirmar: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Pedro foi na mesma direção quando disse: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos capítulo 4, verso 12. Portanto, não há a opção de múltiplas escolhas, como nos jogos de loteria ou nos exames de conhecimento que se faz por aí. Não há caminho alternativo. Nem o de Santiago, nem o de Compostela, nem o da religião, nem o das boas obras. No Evangelho de João, capítulo 14, verso 8, depois de Jesus ficar a toda hora falando de um ausente, o Pai, Filipe lhe diz de maneira simples e conclusiva: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Ele queria ver para crer. Os propagandistas de milagres são os que mais fomentam uma fé baseada no ver para crer. A fé dos fatos concretos e palpáveis. A fé de Tomé, que dizia: se eu não vir os sinais dos cravos em suas mãos e pés, e não puser a minha mão em seu lado perfurado pela lança, de modo algum crerei. A fé de Filipe dizendo: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos será o bastante. Vamos ficar satisfeitos, vamos ficar contentes. Nada mais será preciso, será o encerramento de um enorme ponto de interrogação. Mostra-nos o Pai.
Alguns líderes religiosos caem na tentação de fazer o que Jesus se recusou. Isto é, mostrar, comprovar, tentando promover a fé por meio de experimentos. Mostrar e comprovar mediante experimentos repetidos é a proposta da ciência, não da fé. No plano natural é até bom que se exija fatos concretos, mas não no plano espiritual. O plano espiritual vai à contramão do plano natural. Jesus disse que os sinais seguiriam aos que crescem, mas nunca disse que os que crescem seguiriam os sinais. E isso é o que se vê. Supostos crentes seguindo os sinais. Isso só revela falta de embasamento bíblico. Esta foi a proposta de Filipe. Essa nossa geração, prezado amigo, está sendo preparada para cair nos braços do anticristo. E isto está sendo feito justamente por quem deveria prepará-la para o encontro com o noivo. Ninguém jamais, excluindo Jesus, fez ou fará tantos sinais quanto o anticristo. A profusão de sinais não produz a fé genuína. Só a palavra de Deus, mediante a ação do Espírito Santo, pode gerar a fé salvadora no coração do indivíduo. Veja o que diz a Bíblia. E a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos capítulo 10, verso 8 até o verso 10. Os que vivem à cata de sinais estão deixando o manancial de águas vivas e cavando para si cisternas rotas que não retêm a fonte das águas. Veja o que Deus disse através do profeta. Ele falou: o meu povo cometeu duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm a fonte das águas. Duas maldades, disse Deus: o deixar, isto é, um trabalho pronto, perfeito e disponível, e a outra maldade, o cavar, trabalho insano, infrutífero e danoso a quem dele se ocupa. A eternidade revelará que a fé que exige sinais comprobatórios não produz bem-aventurança ou felicidade eterna. A fé resultante de sinais é bijuteria, não joia genuína. É material de segunda linha, a fé que exige sinais. O mal é sistêmico. Espalha-se com facilidade e de modo certeiro entre todos os indivíduos que pertencem ao sistema. Neste caso, incredulidade é o seu nome. O mal é também arraigado e resistente. Uma vez semeado, a dificuldade não está em regá-lo, mas em extirpá-lo. E isto todo lavrador ou jardineiro sabe. Espinheiro, carrapicho, urtiga, gravatá, fedegoso
E toda sorte de praga vegetal não exige cultivo para se expandir. A verdade, prezado amigo, é que em todos os tempos, a genuína religião foi espiritualizada. O povo judeu adorava num templo onde nada se via além da mobília. Esplendorosa mobília, é verdade, porque feita de metais preciosos e madeira nobre, mas mobília toda carregada de símbolos instrutivos, mas só mobília. Nenhum anjo esvoaçava de um lado para o outro durante a adoração judaica. Nenhuma voz gutural, suave ou de trovão se fazia ouvir no templo de adoração. Por isso nós voltamos a insistir, não há caminho alternativo. Em todos os tempos o justo foi chamado a viver pela sua fé. Quem quer ser agradável a Deus precisa tomar a trilha menos percorrida. Não pode trilhar outro caminho que não seja o da fé singela, sem aparatos, sem lantejoulas, sem o rufar de tambores, sem a tão apreciada fanfarra. A fé preciosa aos olhos de Deus é quase sempre desprovida de brilho e refulgência em si mesmo. O Senhor não se impressiona com sabedoria, inteligência brilhante, boa oratória, boas obras, carisma e poder pessoal. Não fica admirado com isso. A única coisa capaz de impressioná-lo, de provocar-lhe admiração, é a presença da fé. Sem a fé, toda a existência bem-sucedida, humanamente falando, está previamente desqualificada, ao passo que, em havendo fé, todo fracasso, assim conceituado pelos homens, é aclamado como retumbante vitória para Deus e aos olhos de Deus. Sagrada Escritura é pródiga em demonstrações e afirmações deste tipo. É só ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Aquele que, obediente ao Senhor, deseja trilhar o caminho da fé, caminho inglório e sem aplausos, caminho que passa longe de tudo que os olhos e a carne mais anelam, só lhe resta unir sua voz à do desesperado pai que dizia a Jesus: creio, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé, ou ajuda-me na minha incredulidade. E também fazer como os discípulos que pediram: Senhor, acrescenta-nos a fé. A fé imprescindível, a fé absolutamente necessária, é dom ou presente de Deus. Peça a Ele que lhe a dê. Com bondade e mansidão, o Pai responderá. A fé, somente a fé, nada mais que a fé, para a vitória completa e definitiva.